Seja bem-vindo ao Saber Cristão. Esse canal é de conteúdo teológico e de auxílio de pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus do Campo do Rio Grande de Dentro, Ministério de Madureira, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento. Nosso desejo é que você possa ser ricamente abençoado nesse canal, acompanhando nosso vídeo e essa pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical que está se iniciando. Estamos na lição de número 1, que tem como tema Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto áureo se encontra em Salmos 98, versículo número 5, que diz assim: Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. A verdade aplicada diz assim: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos nos Salmos. Os textos de referência se encontram no Salmo 42, versículo 1, Salmo 44, versículo 1 e Salmo 45, versículo 1. Diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ó Deus, nós ouvimos os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizassem seus dias, nos tempos da antiguidade. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Estamos iniciando mais uma revista e mais uma lição. E o tópico primeiro dessa lição está trabalhando títulos, divisões e autores dos Salmos. Sob o ponto de vista do título Salmos, essa expressão se deriva de um termo grego, que está relacionado à tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, especificamente a Septuaginta, que é uma tradução originária do terceiro século a.C., na cidade de Alexandria, devido à diáspora judaica. Sob o ponto de vista hebraico, a palavra é mismor, que significa salmói. Aparece cerca de 57 vezes em todo o livro dos Salmos e está relacionada à introdução de um instrumento de cordas na hora do cântico. Sob o ponto de vista da divisão do livro, primeiramente é preciso entender que no livro dos Salmos não está todos os salmos que se encontram na Bíblia. Em outros livros, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu vou encontrar diversos salmos. Agora, no livro dos Salmos, eu vou encontrar a grande maioria dos salmos que estão inseridos em toda a Escritura Sagrada. Nesse sentido, nós podemos entender os 150 salmos do livro dos Salmos divididos em 5 livros. O primeiro livro é do Salmo 1 ao 41. O segundo livro, do Salmo 42 a 72. O terceiro livro, do Salmo 73 a 89. O quarto livro, do Salmo 90 ao 106. E o quinto livro, do Salmo 107 ao 150. Existe um entendimento de que esses 5 livros dos Salmos estão diretamente relacionados aos 5 livros do Pentateuco. Há quem considere esses 5 livros como um segundo Pentateuco, e a figura de Davi é uma figura totalmente análoga à figura de Moisés. Sob o ponto de vista da autoria, esses salmos são compreendidos, na grande maioria, escritos antes do cativeiro babilônico. E por que se tem essa compreensão? Porque nesses salmos existe uma ausência das expressões de culto e das explicações e expressões cerimoniais. Essas expressões eram muito latentes no Segundo Templo, devido à elevação e ao avivamento da perspectiva cerimonial e dos sacerdotes. Agora, graças à epígrafe desses salmos, nós sabemos, na sua grande maioria, quem são os seus autores. Podemos assim dizer, graças à epígrafe desses salmos, nós podemos perceber e entender quem são os seus autores. Vejamos, Davi, ele é o autor de 73 salmos. Salomão é o autor de 2. Moisés, autor de 1 salmo. Asaf, de 12 salmos. Os filhos de Coré, de 11 salmos. Emã, de 1 salmo. E Etan, de 1 salmo. No tópico 2, nós iremos entender as características do livro.
A primeira característica está relacionada à poesia, a poesia hebraica. E o livro dos Salmos está enquadrado à categoria, ao gênero da literatura poética. É preciso entender que a literatura poética não está exclusivamente relacionada ao livro dos Salmos. Nós encontramos outros livros em que tem algumas narrativas, ou melhor, algumas poesias neles inseridas. Alguns livros proféticos que nós iremos encontrar algumas poesias ali inseridas. Nós também iremos encontrar em alguns escritos algumas poesias ali inseridas. Então, nesse sentido, não é só o livro dos Salmos que contém essa categoria de livros de literatura poética. Nesse sentido, a poesia hebraica está inserida de forma muito longa e antiga sob a tradição poética. É usado de forma muito antiga porque é um gênero comum à vida cotidiana de toda pessoa daquela época. E era muito comum o homem, através da poesia dos salmos, ou seja lá como ele fosse usar a poesia, ele expressar os seus sentimentos, ele expressar nos seus sentimentos alegrias, tristezas, ele expressar algumas conquistas nacionais, alguns sentimentos de guerra. Nesse sentimento também ele expressava a sua devoção para com o seu Deus e alguns eventos que têm uma importância muito grande no contexto, na formação histórica dos indivíduos. Ora, foi citado há pouco que, sob o ponto de vista das autorias, o livro dos Salmos ele é repleto de autores. Nós não podemos esquecer de falar dos poetas e o quanto esses personagens foram instruídos pelo Senhor para a composição desse livro. Nós precisamos entender também uma coisa importante, que apesar da instrumentalidade desses personagens, a inspiração está nas letras. Foi os salmos que foram inspirados e não esses homens. Esses homens foram apenas instrumentos usados pelo Senhor para a composição desse livro. Mas não existe poesia sem poeta. Nesse sentido, a gente entende o quanto Deus ele foi soberano na escolha de homens com pensamentos, perspectivas diferentes, e esses homens conseguiram expressar de forma diversificada, sem ser repetição, mas de forma diversificada, vários temas, diversas poesias, diversas expressões de sentimentos, em que quando a gente olha para os salmos, a gente observa uma diversidade histórica e de contextos históricos. E eles foram tão únicos que, através das suas penas, eles expressaram figuras de linguagem totalmente diferentes, metáforas totalmente diferentes, eles usaram imagens e expressões totalmente diferentes, tudo isso simbolizando a arte de um poeta. Apesar da dinâmica e da habilidade do poeta, o livro dos Salmos também requer algum sacrifício para que se possa compreendê-lo. Por que disso? Quando você vai observar a poesia do livro, você percebe que nela está inserida algumas expressões históricas, algumas expressões messiânicas, algumas expressões proféticas, além das poéticas. Isso tudo requer uma certa habilidade para se entender todo o contexto dos salmos. Mas, além disso, a maior dificuldade é que cada autor dos salmos, ou cada livro dos salmos, ele trabalha com uma perspectiva histórica totalmente diferente. É fácil você pegar um livro das Escrituras, como o livro do Êxodo, que parece que ele tem um enredo único. Ele começa contando de uma história e vai concluir, vai terminar o seu livro finalizando de forma muito objetiva aquela história. Quando você pega o livro do Gênesis, por exemplo, você observa ali a criação e você vai observar aquela saga do capítulo 1 até o capítulo 11. Depois ele entra na narrativa dos patriarcas. Você observa que é uma história, um enredo único, que não tem uma quebra de sequência. É um segmento totalmente unificado. Mas quando você vai para o livro dos Salmos, você compreende que em cada salmo existe um contexto histórico diferente. Em um salmo existe um lamento, em um salmo existe um agradecimento, em um salmo existe um louvor, em um salmo o salmista está suplicando misericórdia a Deus, em outro salmo talvez ele está questionando a prosperidade dos ímpios e a sua má sorte devido às circunstâncias que lhe rodeiam. Por que isso? Porque são autores diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes.
Por isso que se requer uma análise específica de cada livro, uma análise específica, eu digo de cada livro porque são 5 livros diferentes dentro de todo o Salmo, e dentro desses 5 livros existem salmos com contexto totalmente diferente. Portanto, se você quer fazer uma análise bem específica e exaustiva do livro dos Salmos, verifique primeiramente cada salmo e ali você vai encontrar as devidas respostas para a compreensão daquele texto. Ora, foi nesse sentido que Atanásio, o bispo de Alexandria, quando escreveu em 367 sobre o livro dos Salmos, ele fala que todos os livros da Bíblia, eles expressam e geram apenas um tipo de frutos, mas quando você vai observar o livro dos Salmos, você observa uma diversidade de frutos por conta das múltiplas características e expressões que estão inseridas nesse livro. Não é à toa que Martinho Lutero, também se referindo ao livro dos Salmos, ele diz que nesse salmo, que nesse livro, é como se fosse uma mini Bíblia, uma Bíblia em miniatura. Ainda falando sobre as dificuldades da interpretação do livro dos Salmos, observa-se que existe uma distância de alguns autores, uma distância muito grande, muito intensa, um distanciamento temporal muito intenso. Por exemplo, quando você pega um salmo de Moisés, e quando você pega um salmo referente ao segundo templo, ou o período pós-cativeiro, você vai perceber quão grande é esse distanciamento de época, esse distanciamento temporal. Daí compreende-se a dificuldade de se entender qual contexto histórico que esse salmo que você está lendo está inserido. Ainda falando sobre a poesia como característica, a poesia do livro dos Salmos não foge à regra da estrutura das poesias. Por exemplo, você vai encontrar uma linguagem poética referente aos elementos conotativos e denotativos. Você vai encontrar uma rima que fala da uniformidade dos sons no fim de cada verso. Você vai encontrar a métrica, que é a ciência que mede as sílabas poéticas dos salmos. Você vai encontrar a estrofe, que é o conjunto de versos que o poeta divide. E também o ritmo poético, que nada mais é do que a junção da rima e da métrica. Uma outra característica são os acrósticos. O que seria um acróstico? Um recurso em que se utiliza uma letra no início de cada verso. Esse recurso simboliza 3 características. A primeira, de memorização de cada verso. A segunda, ele dá uma ideia de estética. E a terceira característica está relacionada à habilidade do poeta. Uma outra característica é o refrão. Já observou que em algumas músicas, certas expressões, frases ou versos são repetidos de forma frequente? Isso significa que o refrão ele é muito utilizado quando se quer repetir ou dar uma ênfase em alguma frase, em algum verso ou em alguma expressão da poesia. Logo, o refrão, seja nos salmos ou em qualquer outra poesia, está relacionado à repetição de algum termo. O terceiro tópico dessa lição fala sobre os esclarecimentos de algumas expressões. E já observou que algumas expressões do livro dos Salmos são de difícil compreensão? Quando lê algum salmo, tem algumas expressões lá que às vezes a gente fica se perguntando o que seria isso. Vejamos, a primeira expressão é o selah. Acredita-se que essa expressão é usada quando está indicando uma interrupção para descanso da congregação no ato do louvor ou quando se quer fazer uma interrupção no canto. Só que algumas correntes, algumas interpretações acreditam que essa expressão selah aponta para a mudança de voz ou mudança de nota no meio da canção, no decorrer do cântico. Uma outra expressão é o regaion. Essa expressão, ela possivelmente indica uma paralisação no canto, no louvor, na poesia, para se fazer uma reflexão. Alguns intérpretes consideram também que a inclusão dessa expressão aponta para a referência de alguma passagem bíblica dentro da poesia, dentro do louvor, dentro do cântico. Mas a melhor hipótese está relacionada à meditação. A gente pode também parar para fazer uma análise
do como é importante, e até nos salmos nós encontramos essa referência da racionalidade daquilo que se canta, daquilo que se louva. Você já observou que tem muitas canções em que nós cantamos, nós louvamos, que às vezes nós nem percebemos aquilo que nós estamos colocando para fora de nossa boca? É preciso que tudo aquilo que a gente venha a louvar, que a gente venha a dizer no decorrer do nosso devocional e da nossa vida piedosa, a gente venha fazer uma racionalização, porque o nosso culto deve ser um culto racional, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 do livro de Romanos. O cristianismo é uma religião racional. Nós estamos aqui e você está aí porque nós pensamos, raciocinamos, e o nosso louvor também passa por esse crivo. Uma outra expressão é o mictão, e essa expressão está relacionada a um verbo no acadiano que significa catamur. Esse verbo, quando traduzido, significa cobrir. Nesse sentido, alguns intérpretes consideram que essa expressão cobrir está relacionada ao ato e o exercício de se fechar a boca ou cobrir os lábios. Se essa ideia for correta, é de suma valia, porque aponta para uma oração silenciosa. Nesse sentido, alguns salmos que estão relacionados a essa expressão, mictão, eles são considerados como salmos de ouro. Uma outra expressão é o Jedutum, que aponta para um instrumentista. Possivelmente esse personagem Jedutum tem outro nome, e esse nome é Etan. Quando você observa o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 17, você vai perceber a citação de 3 levitas, Emã, Asaf e o Etan. Mas no capítulo número 25, versículo 1, você também vai encontrar a citação de 3 personagens. O primeiro, Emã, o segundo, Asaf, e o terceiro, Jedutum. Isso dá uma ideia que essa segunda citação faz uma substituição dos nomes desse personagem, dando a ideia que o próprio Jedutum é o mesmo Etan, ou que o Etan é Jedutum. A tradução do nome Jedutum significa elogio. Acredita-se que, possivelmente, o salmista, quando citou esse personagem, estava de forma direta fazendo um elogio à personalidade desse indivíduo e à sua importância na literatura bíblica ou no exercício dos saltérios e dos cânticos ou na poesia hebraica. Temos ainda a expressão maskil, que aponta para um salmo com conteúdo de instrução e de ensino. É importante citar isso porque eu falei lá no início que na divisão dos salmos acredita-se que ele tem uma intensa relação com os livros do Pentateuco. Essa relação está estritamente relacionada ao ponto de vista da lei, aos ensinos da lei. Logo, acredita-se que algumas expressões ou alguns salmos que têm essa expressão maskil está intimamente relacionado às instruções da lei e à significância da lei como ponto de vista de ensino e de instrução. Chegamos à última expressão, e ela é degraus, que está relacionada a 15 salmos, que são conhecidos como salmos de peregrinação, salmo dos degraus ou salmos de subida. Segundo a Mishnah, apontando para o templo, existe uma distância entre o pátio das mulheres e o pátio dos israelitas. E essa distância está assim configurada por conta de 15 degraus. Em cada um desses degraus, os levitas que estão fazendo o exercício de canto de louvor, eles fazem a citação de um salmo. Por isso que esses 15 salmos são conhecidos como salmos de subida ou salmo dos degraus. Talvez você possa dizer, nossa, como era demorado chegar no templo. Não é que era demorado, porque cada um desses salmos que eram cantados em cada degrau, eles são considerados como salmos pequenos. Não são salmos tão enormes como o Salmo 119. São salmos curtos. E esses salmos eles são nutridos de uma objetividade, porque tem figuras de imagens, algumas cenas e algumas simbologias. Por exemplo, o Salmo 121 tem o exemplo do Deus protetor. A grande maioria desses salmos dos degraus tem uma característica muito interessante, que está relacionado à ideia e uma perspectiva de alturas. Por exemplo, o Salmo de número 121 aponta para o Deus dos montes. O Salmo 122
para a casa do Senhor que fica em Jerusalém. Todos nós sabemos que Jerusalém está sob o ponto de vista bastante alto em relação ao plano terrestre. O Salmo 123 fala do Deus que habita nos céus. O Salmo 125 fala sobre os montes. O Salmo 33 fala sobre o Monte Sião. E o Salmo 134 fala do santuário que está no monte. Bem, meus queridos, essa foi a nossa primeira lição dessa revista tão interessante, mas tão especial, que é a revista da Escola Dominical desse segundo trimestre, que fala sobre o livro dos Salmos. O nosso desejo é que você possa ter sido ricamente abençoado através desse conteúdo, mas que você possa se inscrever, possa curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que vidas possam ser abençoadas e edificadas através do nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.